Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, capítulo 4. Almas e Estados. Pouco depois do fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, um jovem norte-americano passou 2 árduos anos entre os povos do nordeste da Sibéria. Esse jovem era George Kennan, parente distante de um homônimo mais conhecido no século XX, George F. Kennan, que idealizaria a estratégia de contenção da Guerra Fria. O primeiro Kennan, na época com 20 anos, inspecionava estradas para um telégrafo que ligaria os Estados Unidos à Europa. Cabos submarinos ainda não eram confiáveis. Então, a possibilidade de uma linha terrestre passando pela Colômbia Britânica, o Alasca russo, a Sibéria e a Rússia europeia, exigindo apenas a travessia do Estreito de Bering, parecia interessante e digna de ser explorada. O projeto malogrou quando, em 1866, o Cabo Atlântico por fim passou a funcionar. Mas Kennan só tomou conhecimento meses depois. O rapaz acabou sem futuro na telegrafia a longa distância e se viu em meio a uma crise religiosa. Em seu livro de 1870, Tent Life in Siberia, A Vida em Barracas na Sibéria, Kennan admitiu quão fácil seria escapar do presbiterianismo de Ohio, do qual tinha sido criado para a adoração de espíritos diabólicos que supostamente se personificam em todos os poderes misteriosos e manifestações da natureza, tais como doenças epidêmicas e contagiosas, tempestades violentas, falta de víveres, eclipses e auroras boreais. O cristianismo, ao contrário, parecia surpreendentemente superficial. Ninguém que tenha vivido com os nativos siberianos e estudado sua personalidade, sujeitando-se às mesmas influências que os cercavam e se colocado, na medida do possível, em seus lugares, jamais duvidará da sinceridade de seus sacerdotes ou de seus seguidores. Senão se assombrará com o fato de o culto de espíritos diabólicos ser uma única religião. É a única religião possível para tais homens em tais circunstâncias. Mesmo os russos, impregnados de ortodoxia e com grande experiência na região, podiam considerar seu Deus distante e as forças malévolas próximas. Eles sacrificaram um cachorro como pagãos para aplacar a diabólica fúria da tempestade. As ações do ser humano, conclui Kennan, são governadas não tanto pelas crenças intelectuais ou racionais, mas também por suas percepções. Esse medo do que está além da compreensão enraiza a religião em todas as grandes culturas conhecidas. O ateísmo tem pouca continuidade histórica. Enquanto o padrão eram religiões politeístas, isto é, quando cada calamidade era capricho de um deus em particular, as crenças eram consideradas inofensivas para a administração dos estados. Os deuses passavam tanto tempo discutindo entre si que os mortais mantinham uma espécie de equilíbrio aqui na Terra. Os homens podiam respeitar ou negligenciar deuses, em certas ocasiões até inventá-los ou desinventá-los, arte na qual os romanos se destacavam. Nenhum conjunto de crenças, no entanto, desafiava a autoridade oficial, salvo entre os judeus, para quem animosidades entre deuses eram ambivalências de um único Deus, o que complicou ainda mais a situação ao escolhê-los para formar um Estado. A história de Israel se tornou uma disputa irregular entre essa divindade, que agia por meio de anjos e profetas e seus representantes, no papel de reis, sacerdotes e até mesmo, em um exemplo, o ancião raspando crostas de feridas sobre um monte de cinzas. Como observou Edward Gibbon, primeiro grande historiador moderno de Roma, entretanto, o judaísmo era uma religião de exclusão. Tendo sido escolhidos, os judeus não se empenhavam em conversões. Por conseguinte, seu Estado nunca teve as aspirações do Império Romano. Augusto podia governar, como o fez na Gália, na Espanha ou na Panônia,
sem o medo de fortalecer um rival. O príncipe não podia saber que outro monoteísmo era inclusivo havia surgido durante seu reinado, uma religião para humilde, escreveu Gibbon, que aos poucos se insinuou na mente dos homens, cresceu em silêncio e no anonimato, propiciou novo vigor à oposição e, por fim, ergueu o triunfante estandarte da cruz nas ruínas do Capitólio. Bastante precavido, Gibbon apontou alguns motivos para a ascensão do cristianismo: o empenho na tarefa de catequização, a flexibilidade dos rituais, as reivindicações de milagres, a promessa de vida após a morte e, é claro, a convincente evidência da doutrina em si, além da providência dominante de seu grande autor. Levaria séculos, mas esse império seria o primeiro a florescer, como o de Roma jamais fez em escala global. Não, entretanto, sem um recorrente dilema: o que seus súditos deviam a César e a Deus? Poderia o cristianismo sobreviver na ausência da proteção do Estado? Poderia o Estado reivindicar legitimidade sem a aprovação do cristianismo? Resolver esses problemas consumiria a atenção tanto das mentes medievais como as das do início dos tempos modernos. Também não é possível confirmar, mesmo em nossos dias, se o cristianismo causou a queda de Roma, como acreditava Gibbon, ou se, como sugerem os legados de Augusto, assegurou a imortalidade institucional de Roma. Essas oposições moldaram a civilização ocidental desde então. E não menos importante, deram origem a duas grandes estratégias, paralelas em seus propósitos, embora separadas por uma distância de 1000 anos. Uma do maior dos santos e a outra do mais grave dos pecadores. Santo Agostinho nunca se considerou santo. Ele nasceu em 354 na pequenina cidade norte-africana de Tagaste. Ficou célebre por sua autobiografia, gênero em grande parte inventado por ele. Ao se retratar, mesmo no seio da mãe, como um parasita voraz, se os bebês são inocentes, não é por lhes faltar o desejo de fazerem o mal, mas por lhes faltarem forças. Agostinho cresceu sem aprender grego por ter sido forçado a tentar. Se encantava com a Eneida, mas não com a aritmética. Chorava por Dido, mas não por Deus. Passava tempo trapaceando em jogos e pouco se importava com a preocupação imposta aos pais. Buscou o prazer, a beleza e a verdade apenas em coisas mundanas. Ainda muito pequeno, eu já era um grande pecador, dizia. E isso antes de adolescente descobrir o sexo. Fui inflamado pelo desejo, rendi-me ao frenesi da luxúria. Embora fosse tolo, na essência, era satisfeito com a minha índole. Então, conte-nos mais. Sussurram furtivamente os leitores ao longo de gerações. E ele conta. O sexo adolescente, transbordando dentro de mim, fez brotar em névoas que nublaram e turvaram meu coração. Juntos, o amor e a luxúria fervilharam dentro de mim. Fui sacudido e atirado, debatendo-me no mar ardente de minha fornicação. Certa feita, nos banhos públicos, o meu pai viu os sinais da virilidade ativa ganhando vida em mim. E fiquei feliz em contar à minha mãe, pois. Ok, agora chega. Agostinho, despudorado, avança. Devota páginas de suas confissões e uma única pereira, cujos frutos, verdes por sinal, ele e sua turma derrubaram, e com eles alimentaram apenas os porcos. O prazer de fazer o mal por passatempo, por um pouco de diversão, por sentirmos vergonha de não participar, quando os outros dizem, venham, vamos fazer isso. É a segunda mais famosa árvore frutífica na tradição judaico-cristã, e Agostinho a utiliza nessa estranha obra, por que publicar uma confissão feita a Deus em particular?
para perguntar como uma divindade onipotente, no mundo por ela criado, permite imperfeições de qualquer espécie. Júpiter pune o perverso com seus raios, mas ele próprio comete adultério, aponta o impertinente Agostinho. Os dois papéis são totalmente incompatíveis, onde, porém, se encaixa o Deus do cristianismo nessa história. A pergunta era urgente para a época de Agostinho, pois o imperador Constantino havia legalizado todas as religiões em 313. Improvável milagre parecia quando os cristãos haviam sofrido perseguições de Diocleciano, tão pouco tempo antes. A sorte de Roma, apesar de agora terem o cristianismo como religião oficial, pouco tinha mudado. A sucessão imperial continuava um assunto imprevisível. Fronteiras eram expandidas demais e defendidas de menos. Bárbaros tão incompreendidos quanto os siberianos de Quena, provenientes dos insondáveis domínios da Ásia, assolavam os postos avançados, e em 410 os visigodos saquearam a cidade de Roma, quando Agostinho tinha 56 anos. 2 décadas depois, ele morreria cercado por vândalos, o povo germânico no porto norte-africano de Hipona Regius, onde tinha sido bispo. Agostinho escreveu as Confissões logo após ser nomeado para o cargo, para o qual se considerava despreparado. Ele passara grande parte da sua juventude como maniqueísta, buscando explicar o mal do limite do poder de Deus. Tal raciocínio parecia simples demais, e sob a influência de uma mãe formidável, Mônica, e de um mentor impotente, Ambrósio, bispo de Milão, Agostinho submeteu-se a uma lenta e dolorosa conversão ao cristianismo, que descreve em estilo brilhante. A partir daí, sua única pretensão era estabelecer um mosteiro em Hipona, mas os cristãos da cidade impuseram sua ordenação como padre e posterior ascensão ao status episcopal. Parece uma atitude estranha recrutar bispos para ocupar posições, como se fossem atletas profissionais, mas refletia a desesperada busca por autoridade, à medida que o poder do governo romano diminuía. Bispos não só ofereciam orientação espiritual, mas também atuavam como magistrados, agentes da lei e líderes comunitários. O treinamento teológico era menos importante que a força de vontade, a persuasão na retórica e o pragmatismo necessário para fazer as coisas funcionarem. O Agostinho maduro não só apresentava essas qualidades, como também outra, que surpreendeu seu rebanho: a capacidade de aproveitar ao máximo as oportunidades. Desse púlpito que ele não escolhera, na periferia do mundo romano decadente, Agostinho decidiu se reconciliar com a fé e com a razão. As confissões iniciaram a jornada com uma humilhação pública autoimposta, abrindo ainda mais espaço para seu trabalho subsequente. Bem, eu vou parar aqui e sigo na próxima leitura. Tchau, tchau.